Boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês. É um privilégio sempre poder falar da palavra de Deus e grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, grato a Deus por ter essa liberdade que temos, né? Liberdade religiosa de abrir esse canal e poder pregar do seu evangelho. E para mim é uma alegria tremenda e uma oportunidade, um privilégio tremendo dado por Deus. Vou convidar você a abrir a palavra de Deus. Abra aí a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazer aquela perguntinha que eu faço sempre, né? Como foi o seu dia de batalha? E hoje eu vou perguntar diferente. Como foi o seu ano de batalha? Hoje é o nosso último domingo desse ano. No próximo domingo nós já estaremos num novo ano, não é verdade? Então, como foi o seu ano nas batalhas? Cansado? Sim, cansado. Muitos talvez estão cansados, mas cansados desse mundo, porém não desanimados, né? Porém firmes e fortes na fé e no propósito, porque estamos um ano mais próximo, posso dizer assim, da volta de Jesus. E por a gente estar iniciando um ano novo, né? Nos aproximando de um novo ano, eu creio que aqui na sala muitos de vocês receberam muitas bênçãos e muitos milagres de Deus durante esse ano que se passou. Sabe por quê? E nós precisamos agradecer por isso, não é? E o motivo de você ter recebido muitos milagres e muitas bênçãos é porque Deus é bom o tempo todo. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 7, verso 12? A palavra de Deus já está aberta, já recebemos duas orações, então eu não vou fazer oração nesse momento, já teve a bênção da oração. Vamos à leitura da palavra? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E é essa palavra que nós podemos dizer, cada um aqui nessa tarde ou noite, depende do lugar que você está, podemos dizer, colocar essa pedra nesse momento e chamar esse momento de Ebenezer e dizer: Até aqui nos ajudou o Senhor. E vocês vão ouvir muito agora nesse final de ano, em estar recebendo nesse novo ano uma nova página em branco, para você começar a escrever uma nova história. Mas eu quero convidar você hoje a começar a escrever, mas não uma página, não. Eu vou convidar você nesse novo ano e nessa nova jornada a escrever duas páginas. Sim, duas páginas. Você então estará recebendo de Deus uma segunda página. Só que agora você vai começar a escrever junto com a sua, mas a sua atuação será na vida do seu próximo. Eu não quero dizer no próximo ano, não. Eu quero que você comece a partir de amanhã. Vou pedir para que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Em virtude desse sermão ser, às vezes, um pouquinho longo, você acompanhe na leitura, anote, depois leia no seu lar, se não conseguir abrir a tempo a palavra. Mas eu vou estar fazendo a leitura e você pode me acompanhar, tá bom? Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Do verso 1 ao verso 4, Deus aparece a Moisés no meio da sarça. Continuemos agora no verso 5. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É Deus quem torna o lugar santo. Verso 6. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui no verso 6, Deus se apresenta a Moisés, né? Verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Do verso 7 ao verso 9, Deus tem visto o seu sofrimento. Cada lágrima que você derramou durante esse ano, Deus se preocupa com seus filhos. Vamos ao verso 10, avancemos a leitura. Venha agora, e eu te farei e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Nós vemos aqui, e vai até o verso 10, um diálogo, né? Até o verso 17, um diálogo entre Deus e Moisés. Deus chama Moisés para ser o libertador. Moisés diz: quem sou eu? O que eu vou dizer? Moisés, você vai em nome do eu sou. Existem pessoas sendo oprimidas, escravizadas pelo pecado. E Jesus te chama agora, nessa tarde, ou nessa noite para alguns, para escrever uma nova página e ajudar essas pessoas a escreverem uma nova página no final desse ano de 2025 e no próximo ano, 2026. Hoje eu e você estamos no dia de número 362 deste ano, e simbolicamente dentro do Egito. E no deserto dessa vida encontra-se inúmeras pessoas escravizadas, esperando o libertador. A sua igreja precisa de você. A liderança precisa de você. Não diga que você está ocupado ou ocupada, que não sabe o que dizer. E quando te perguntarem o que vai dizer, não se preocupe. Jesus te chamou. Diga que você vai em nome do eu sou. Mas você também terá que enfrentar o deserto. Você vai enfrentar muitas dificuldades neste novo ano. E eu quero te convidar que a cada manhã, ao você se levantar para enfrentar a cada dia, que você vai em nome do eu sou. Eu quero lhe falar sobre o que Deus quer fazer na sua vida e também o que nós não devemos fazer. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não devemos nos preocupar em entender os planos de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir. Porque nossa mente é limitada e não conhecemos. A segunda coisa é o que devemos fazer então. Apenas confiar, ou seja, ter fé. E o que é fé? Tanto se fala de fé, né? Eu não quero aqui pregar sobre fé, mas fé, resumidamente, é acreditar naquilo que não se pode ver e nem tocar. Acreditar em algo que, mesmo que as circunstâncias não te façam acreditar, mas você tem fé e acontece. E a terceira coisa é esperar no Senhor.
E talvez essa seja um pouco mais difícil porque nós somos um pouco impacientes, né? Queremos as coisas no imediato. Quando nós não estamos ligados ao Pai, a nossa fé ela se abala e nós perdemos a paciência e movidos pelas circunstâncias, por querer entender os planos de Deus, nós começamos a murmurar. E isso é o que nós não devemos fazer. Deus não gosta de murmuradores. Voltemos à história do Êxodo, dirigida por Moisés. E eu vou resumir. O povo estava ali escravo no Egito, e eu creio que ninguém daqui queria ser escravo. Então Deus, através de Moisés, ele liberta o povo. Aquele povo viu todos os milagres feitos através de Moisés, inclusive a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, versos 1 e 2. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Um cântico das maravilhas que Deus havia feito. Dos versos 11 a 13, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Quantas vezes você louvou a Deus esse ano pelas bênçãos, pelos livramentos e pelos milagres? O problema começa quando entramos no deserto. A caminho de 3 dias, chegaram a Mara, onde tem esse nome por as águas serem amargas e o povo murmura. Já é a segunda vez que o povo murmura. A primeira foi em Êxodo 14, verso 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A segunda, Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Eles acabaram de ver o milagre do Mar Vermelho e não confiaram no poder de Deus. Queriam entender os planos de Deus e deixaram de confiar. Começaram a olhar as circunstâncias ao redor, o que eles tinham, o que eles seriam capazes de fazer com o que tinham, e aí eles se desesperaram. Êxodo capítulo 16, versos 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Um povo que viveu 40 anos comendo, bebendo, tendo sombra no deserto durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Nem as sandálias e roupas se desgastaram, mas ainda assim tinha o seu coração no Egito. O povo tinha o coração no Egito. E quando as adversidades vêm, e durante esse ano, quando você passou por adversidades, nós também queremos ir para o Egito. Sabe por quê? Porque nós não confiamos, porque nós queremos entender os planos de Deus, como ele vai agir, o que podemos fazer para ajudar a Deus. Queremos que Deus se adapte ou mude os seus planos de acordo com o que pensamos que seria bom para nós. E aí nós não conseguimos entender, ficamos preocupados com isso, onde eu e você deveríamos apenas confiar, entregar nas mãos de Deus e esperar, confiar em nada mais. Deus não deu ao povo nenhuma evidência de que o mar iria se abrir, apenas disse ao povo que marchasse. Nesse novo ano você não sabe nada. Mesmo que você tenha feito planos, tenha metas,
Mas você deve ir em nome do eu sou. Em nome do grande eu sou, você vai se levantar e você vai marchar. Sabe por quê? Porque nesse novo ano, e eu estou dizendo que talvez durante esse ano, você murmurou por várias vezes. E eu comecei a dizer quantas bênçãos, quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E muitas vezes nós não agradecemos. Nós nos apegamos às circunstâncias e esquecemos aquilo que Deus fez de maravilhas. E por não entendermos e acharmos que Deus tem que se adequar ao nosso jeito, ou fazer as coisas como nós queremos, ou como nós pedimos, nós duvidamos e aí nós não entendemos e começamos a murmurar. E ao você se levantar para marchar nesse novo ano, você precisa entender algumas coisas. Você vai passar por dificuldades na sua vida. Mas ao você passar por dificuldades, eu quero que você lembre-se sempre de buscar a Deus. Porque na palavra de Deus nós temos muitas promessas. E eu vou dizer para você algumas coisas que você vai passar, e eu não estou fazendo previsão, isso é normal acontecer. Vai ter pessoas aqui que vão passar por esse tipo de problemas. E eu quero citar aqui, mas também a solução para isso. Mateus, capítulo 8 do verso 23 ao 27. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É esse Deus. É o único que pode acalmar a tempestade. Não queira voltar para o Egito. Ao você passar por tempestades, lembre desse Deus que está no seu barco e ele não está dormindo. É ele que pode fazer acalmar cada tempestade na sua vida. Ao você passar por uma enfermidade, lembre-se de Mateus capítulo 9, dos versos 19 ao 22. E Jesus levantou-se e seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A cura de uma mulher enferma. Que é outro texto, ora descendo ele. Do monte, grandes multidões o seguia, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Esse mesmo Jesus tem poder para curar qualquer tipo de doença. E no outro relato ele diz: Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que você saibais que o Filho do homem tem poder, tem sobre toda a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então aquele paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Um Deus que cura paralíticos. Não há problemas que você venha enfrentar que esse Deus não possa curar. E talvez você está dizendo, mas tem um que é maior. E eu quero ler um texto para você. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e você já sabe que casa é essa. E o povo em alvoroço disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Ressurreição da filha de Jairo, poder sobre a morte. Jesus, ele também tem poder para alimentar multidões. É o mesmo Jesus que supre as necessidades. Se você estiver passando ou vier passar por problemas financeiros, não desanime. Lembre dessa história de Mateus 17, do verso 24 ao 27.
Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um starter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Esse Jesus que eu estou te falando, ele tem poder para tirar dinheiro até da boca de um peixe, para resolver o seu problema. Que Deus maravilhoso! Está cansado? Você cansou durante esse ano e eu comecei esse sermão dizendo que talvez tem pessoas aqui cansadas, mas não desanimadas. Cansados desse mundo, temos promessa de Deus para você também. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu apelo para você nessa tarde. Nós vamos ter uma música, eu vou querer que você cante, que reflita nessa música. Se esse ano que passou foi difícil, mas você quer escrever uma nova página na sua vida, você quer escrever uma segunda história na vida de pessoas, na vida da sua igreja, eu vou pedir que você fique-se de pé, levante sua mãozinha. Eu não sei, mas esse é um apelo que você vai precisar ter muita fé para dar. Porque é não só você reescrever uma história nova com Cristo, mas escrever na vida de pessoas. Sabe por quê? Se você quer que nesse novo ano seja mais leve o seu fardo, se você quer colocar o seu fardo, os seus planos, os seus sonhos na mão do grande eu sou, é para isso que eu apelo, é para isso que você tem que se levantar perante o universo e dizer: Eu não consigo carregar sozinho, Senhor. É o Senhor que carrega por mim. Lembre-se desse Deus que pode fazer qualquer milagre na sua vida. Eu quero falar algumas coisas ao seu coração agora para que você reflita. Sabe esse ano que se passou? Esse ano ele era todinho seu. Você podia fazer dele o que quisesse, porque foi-lhe colocado nas suas mãos um livro todo em branco. E nele você poderia colocar uma blasfêmia, uma murmuração, uma poesia, um agradecimento, ou até mesmo uma oração. Podia, sabe por quê? Porque esse ano já se passou. O livro ele já foi escrito e ele já está quase concluído. Falta somente 3 páginas para a gente concluir. Eu quero que você reflita que esse livro é escrito por você durante esse ano. Um dia vai lhe ser lido com detalhes e já não poderá mais ser corrigido, porque está fora do seu alcance. Portanto, ao você receber esse novo livro, essa nova página, reflita. Pegue o seu velho livro, que se chama Vida. Pegue o seu velho livro, releia ele. Deixe passar cada página nas suas mãos, pela sua consciência. Releia para você mesmo. Aprecie aquelas páginas desse ano da sua vida que você usou o seu melhor estilo, fez suas melhores escolhas. Veja também as páginas que você gostaria de nunca ter escrito nele. Não tente arrancá-las, não. Elas já estão escritas. Mas você pode lê-las enquanto você escreve este novo livro que lhe foi entregue hoje, ao você acordar. Assim você poderá repetir as boas escolhas e também evitar as ruins. Sabe de uma coisa?
Para você escrever seu novo livro, você contará novamente com o maior presente que Deus te dá a cada dia: o livre-arbítrio. A maior prova de amor que Deus possa te dar é deixar que você faça a sua própria escolha. Se você tiver vontade de chorar sobre o livro, chore. Se você tiver vontade de beijar o velho livro, beije-o. Só que em seguida, coloque-os nas mãos do Criador. Não importa como esteja o seu livro, ainda que tenha páginas negras, não importa. Coloque nas mãos do Criador. E durante o hino, cante, agradeça, louva a Deus e diga a Deus apenas duas palavras: obrigado e perdão. E pegue o seu novo livro novinho, todo em branco, para começar a escrever nele toda uma nova história, aquilo que você desejar. Eu vou pedir para que a Cleide coloque a música para gente. Se talvez durante o ano você não agradeceu, agradeça, diga a Deus que você ama. Deus foi bom para você. Deus é bom o tempo todo. Ouça essa música, cante, entregue o seu livro para Deus, receba um novo livro e diga a Deus: obrigado, Senhor, e perdoe os meus pecados. Cante com todo o seu coração, que depois eu quero orar por você. Tô chegando, né? Que meu mouse está brincando aqui de rato. Tô correndo atrás dele, ele tá fugindo, viu? 2 minutinhos. Douglas, eu não sei o que está acontecendo com o meu mouse, que ele fica fugindo. Não consigo. Ok, ok. Peraí. Disse ok, mas eu não sei onde foi parar. 2 minutos, família. Estou aqui lutando com o meu computador. Ele aparece, a imagem de vocês eu não consigo colocar grande, Douglas. Como é que eu faço? Peraí. Ok. Ok. Estão vendo alguma coisa aí? Vocês estão vendo? Vocês sumiram aqui de mim, viu? Vocês fugiram. Estão vendo alguma coisa? Sim, Ok. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom.
bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, cantarei da bondade de Eu quero dizer para cada um de vocês que levantaram as suas mãos, ao você acordar a cada manhã, quando você se levantar, agradeça a Deus pelo privilégio, a oportunidade, pelo presente de estar vivendo mais um dia. Ao você se dirigir um pouco mais para as horas da tarde, todos os dias, reflita no sacrifício de Jesus por você na cruz. Ao cair-se da tarde, contemple o pôr do sol e lembre-se de que um dia esse sol que você está vendo se pôr no horizonte, um dia ele vai se pôr para nunca mais voltar a brilhar, porque a glória de Jesus vai iluminar a nova terra. E é claro, se você às vezes se sentir um pouco triste ali nas tardes, você não está sozinho. Você apenas está com a síndrome do crepúsculo, porque todas as tardes o próprio Jesus vinha visitar Adão e Eva. E você estará com ele nesse lugar onde não terá mais separação. Lembre-se cada manhã de agradecer pela bondade de Deus. Viva cada dia como se fosse o último, como se Jesus fosse voltar aquele dia. Pregue o evangelho como se fosse o último dia de pregação. Pregue cada sermão como se aquele fosse o último sermão seu. E se as pessoas fossem a última oportunidade delas ouvirem sobre o reino. Viva de maneira intensa. Planeje um novo ano ao lado de Jesus. Coloque toda a sua dor. Coloque todas as suas lágrimas. Coloque esse seu velho livro nas mãos de Jesus. Pegue o seu novo livro. Com o maior presente que ele nos dá, que é o livre-arbítrio, de poder escrever e colocar nele as nossas próprias escolhas. Mas diga ao Espírito, por favor, Espírito, durante esse ano eu escrevi muitas páginas na qual eu não queria escrever na minha vida. Eu escrever agora essa nova história na minha vida, por favor, me ajude a escrever páginas boas, páginas que agradam ao Senhor. Ajude-me a escrever também páginas na vida das pessoas, que eu seja luz por onde eu for. Por favor, Senhor, me ajude, me guie nesse novo ano. Jesus, estou cansado. Jesus, eu perdi pessoas, eu estava lendo aqui no chat, pessoas que perderam pessoas durante esse ano. E ele tem promessas, porque naquele dia, ao ressoar da trombeta, ao ouvir da voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não há problemas para Jesus, nem a morte é problema. Confie nele. E quando tiverem problemas ou adversidades, lembre desses textos, lembre das promessas. Lembre-se de que quem cuida da sua vida pode todas as coisas, derrubar gigantes, acalmar tempestades, abrir mares, derrubar muralhas, curar doenças. Não há o que esse Jesus não possa fazer. Mas saiba de uma coisa, o que ele mais quer é te salvar. Às vezes, os crisóis ou as dificuldades da vida é somente para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer diante de dias terríveis que virão. Porque aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente, debaixo das suas asas, esse encontra refúgio e descanso. Descanse no Senhor Jesus nesse novo ano.
Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por este ano. Pai, na sua presença, muitas vezes nós teríamos vergonha de apresentar o livro do ano de 2025, Douglas, Senhor. Quantas páginas que eu não queria ter escrito, Senhor. Quantas vezes eu pequei contra ti, ó Pai. Quantas vezes eu te desobedeci, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor me amou. O Senhor amou cada um de nós, Senhor, ao ponto de não desistir de nós em momento nenhum. E nós chegamos ao final desse ano, Senhor, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque se nós chegamos aqui, foi unicamente por sua graça, por sua misericórdia, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio, a oportunidade de vivermos cada dia, Senhor. Cada dia não foi só uma oportunidade de viver, de pregar o evangelho também, mas foi uma nova oportunidade de nos arrependermos, Senhor. Obrigado pela força, quão difícil foi, Senhor, essa caminhada e quão difícil está sendo. Mas nós sabemos que ao nosso lado existe um exército de anjos marchando, nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo. Quão difícil foi para que essa sala permanecesse aberta, ó Pai. Quantas vezes o inimigo tentou fechar, quantas discórdias ele tentou causar aqui, ó Pai, quantas intrigas, mas Jesus prevaleceu, porque quem guia essa sala, quem guia essas pessoas chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso chefe, ele é o nosso general, ele é o líder do nosso exército. E ao lado de Jesus não há batalha perdida, porque com Cristo nós somos mais que vencedores, Senhor. Mas nós tivemos algumas baixas, Senhor, dentro do nosso exército, ó Pai. Pessoas a qual o Senhor permitiu que descansasse das lutas, das trincheiras na pregação do Evangelho, ó Pai. Nós sentimos, nós nos entristecemos, nós choramos, ó Pai. Nós clamamos, pedimos para o Senhor a cura, o milagre. Ele não veio da nossa maneira, Senhor, mas nós entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano. E que na manhã da ressurreição, essas pessoas, ó Pai, como está na sua palavra, ao ressoar da trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar e essas pessoas vão estar de pé. Nós vamos poder abraçá-las, Senhor. Eu fico imaginando o encontro na eternidade, ó Pai, na eternidade. E aí gritarmos, família Emanuel, sala 57, todas as salas que temos, salas de oração, salas de mães que oram. Sabe por quê, ó Pai? Porque todos esses ministérios fazem parte do corpo de Cristo. Todos esses ministérios estão para salvar pessoas, para buscar pessoas nos seus problemas que eles estão passando. Porque nesse momento precisa de ter salas de mães que oram, porque tem mães que oram por seus filhos. Precisa de salas que falam sobre o espírito de profecia, sobre dom profético. Precisa de salas como essa, ó Pai, que tem jejum ininterrupto, que abre todos os dias. Porque essas salas fortalecem pessoas, mantêm essas pessoas no caminho da salvação, ó Pai. Dê força, Senhor, para que essas salas continuem. Mas nós queremos te fazer o maior pedido, Senhor. Por favor, Jesus, volte logo. Nós não estamos cansados não de lutar, Pai. Por ti nós vamos lutar até o fim. Nós só estamos cansados do pecado, da dor, do sofrimento deste mundo, ó Pai. Então, por favor, derrame o seu espírito o mais urgente possível na nossa vida, Senhor, para que possamos proclamar com grande voz a esse mundo. Então, o Senhor vir das nuvens do céu nos buscar, ó Pai. Prepare esse teu povo. Um novo ano se começa, Senhor. E eu disse que muitas vezes nós teríamos vergonha, mas nós queremos entregar esse livro da nossa vida nas suas mãos, ó Pai, nesse momento. Mesmo com páginas que nós nunca queríamos ter escrito, Senhor, nós entregamos a Ti e dizemos obrigado porque até aqui nos ajudou. E, Senhor, nos perdoa.
Ajuda-nos a reescrever uma nova história ao seu lado nesse novo ano. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos mais do que aquilo que temos feito em prol do Evangelho, a nos dedicar, a pregar do Evangelho o tempo todo, a nos dedicar inteiramente o tempo todo, seja trabalhando, seja dando aula, seja dirigindo, aonde estivermos, Senhor, que nós possamos ser o Evangelho vivo para as pessoas conhecer do seu amor. Volte logo, Jesus. Nós já estamos com saudades, Pai. Senhor, obrigado por tudo. Falta ainda alguns dias para nós findarmos o ano. São apenas dias, ó Pai. O que são dias perante uma eternidade? O nosso compromisso é hoje, Senhor. E nós findamos, Senhor, uma lição maravilhosa dada por Ti. Iniciamos agora sobre Paulo. Que linda história de Paulo, de entrega, que possamos ser como Paulo. Usarmos das adversidades da nossa vida, ó Pai. Prisões, correntes, aonde estivermos, não vermos como circunstâncias adversas, e sim como oportunidade de pregar o Evangelho, ó Pai. Mas nós findamos uma lição na qual o seu servo Josué faz uma pergunta ao povo, Senhor. E essa mesma pergunta ecoa até os dias de hoje aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Só que independente da escolha de vocês, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio, Senhor, que nesse momento, aqui na família Emanuel, todos estão dizendo também: Senhor, eu e minha casa nós te serviremos. Eu quero servir ao Senhor esse novo ano, Senhor. Se porventura eu falhei, perdão, Senhor, mas eu quero te servir, me ajude. Senhor, ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica. Pai, se porventura tem alguém passando por alguma dificuldade, ó Pai, e precisa, dificuldade seja ela financeira, e precisa de dinheiro mesmo, ó Pai, tire da boca de um peixe, da onde for preciso, Senhor, para honra e glória do seu nome, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Deus do impossível, e é nesse Deus que nós cremos, e é nesse Deus, no nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder, no nome de Jesus Cristo que essa oração é feita, e nesse nome nós também agradecemos, porque o Senhor, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, Salvador, Redentor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nós oramos em Teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém, amém. E graças a Ti, ó Pai.